dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus e em seguida a nós que estamos aqui hoje para mais um podcast, para mais uma boa ideia, né? É isso mesmo. Mais uma boa ideia. Com Mais certeza. uma boa ideia. A gente percebe que nesse mundo dinâmico, onde todos os dias temos que correr, nada melhor do que se saber comunicar, né? Comunicar com as pessoas, gerar atenção, receber atenção. Sim. Isso faz com que a gente cresça e aprenda. Sim. Um prazer ter vocês aqui, Rodrigo, Manuel. Pra gente é uma alegria poder estar aqui também, para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente gosta de fazer, né? Que é transmitir conhecimento e falar sobre comportamento, falar sobre comunicação, falar sobre emoções. São coisas que nós gostamos e temos prazer em fazer. É verdade. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com o Lúcio. Nesse podcast Boas Ideias. Com certeza. Creio que ao longo dessa jornada o conhecimento que está sendo compartilhado tem ajudado muitas pessoas. E para nós também é um grande prazer, né? Porque a gente está sempre aprendendo um com o outro. Com certeza. Eu costumo geralmente falar o que eu penso. E nem sempre a gente fala a verdade. E nem sempre o que falamos é a verdade absoluta. Mas como a gente aprende um pouco mais, entende um pouco mais, a gente não se torna superior. A gente se torna mais responsável. Sim. Responsabilidade de levar palavras, uma palavra boa, uma boa ideia, sempre para frente, um ensinamento bom. E as maiorias das pessoas que têm esse dom, esse entendimento que vai além, eles não costumam entender dessa forma. Que o entendimento ele não é superioridade, ele é responsabilidade. Sim. Assim começamos o nosso podcast. Profundo, hein? Comunicação assertiva. Isso. É isso aí. Manuel, quer começar dando a introdução? Sim, podemos começar. Assim, primeiro a gente precisa entender, né? Para falar sobre comunicação assertiva, a gente precisa entender o que é comunicação. A comunicação é quando nós estamos transferindo uma mensagem de uma pessoa para outra. Isso é uma comunicação. Mas não só intencionalmente a gente vai comunicar. Porque muitas vezes a gente comunica sem saber que está comunicando. Então, uma coisa que nós sempre falamos é que tudo comunica. Desde a sua imagem, a sua postura, a sua gesticulação, o jeito que você penteia o cabelo, o tipo de óculos que a gente está usando, o carro que a gente tem, tudo comunica algo. E as pessoas elas vão formar uma imagem a partir daquilo que elas estão olhando. Então, para a gente falar do que é comunicação, é quando a gente vai transferir uma mensagem de uma pessoa para outra. Então, a comunicação assertiva é a gente ser intencional naquilo que a gente quer passar, na mensagem que a gente quer passar. E uma coisa que nós sempre explicamos para as pessoas é que existem 3 bases, né, para uma comunicação, que é o emissor, quem está emitindo a mensagem e o receptor, a pessoa que está recebendo a mensagem. Então, uma boa comunicação ou uma comunicação assertiva, ela vai eliminar as interferências. Fala um pouquinho aí, Rodrigo, sobre as possíveis interferências que a gente pode ter numa comunicação. Como o Manuel Carlos falou, tudo comunica. Agora precisa saber o que eu quero comunicar. Isso aí, é a assertividade da comunicação. Assertividade da comunicação. Eu, como emissor, eu sou responsável para fazer com que a mensagem que eu imaginei, idealizei, chegue da forma como eu idealizei, como eu imaginei na pessoa que é o receptor. Por quê? Se ela tiver interferência na mensagem, a pessoa vai compreender mal e ela vai me dar uma resposta ou não diferente daquilo que eu tinha uma expectativa. Então as pessoas falam assim, eu sou autêntico, eu falo tudo que eu penso na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Bom,
aquilo que você emite, você recebe. Com certeza. Exatamente. Entendeu? É a frase que o pai fala, que é muito Exatamente. legal. Você Se não tá você não gostando, gosta... Pode falar. Pode falar. Você não está gostando daquilo que você está recebendo, veja o que você está emitindo. Com certeza. É. Então, a comunicação, ela é feita. Agora, qual é a qualidade da sua comunicação? Aquilo que você está recebendo está de acordo com o esperado, com o seu objetivo? Se não está, é porque você não está comunicando de forma adequada, de uma forma precisa, de uma forma assertiva ao seu receptor. A sua mensagem está com interferência. É o feedback, né? Exatamente. Sim. Então, isso a gente tem que pensar e refletir sobre isso. Então, por exemplo, o pessoal fala assim, ó, a propaganda é a alma do negócio. Será? Não é a propaganda que é a alma do negócio, é a comunicação que é a alma do negócio. Porque as pessoas, muitas empresas gastam milhões em propaganda, só que não comunicam adequadamente. Por exemplo, você lembra daquela propaganda do iPhone, acho que era o 14? Aí aparecia, né, o carro capotando, um boneco dentro do carro, aí o carro capotando, né, os estilhaços dos vidros quebrando. Aí fala assim, se você tiver um acidente, o iPhone comunica. Quem que quer ter um telefone para ter um acidente para comunicar para alguém vir te resgatar, cara? É a questão, né? Às vezes o cara que está projetando aquela publicidade, que está fazendo a estratégia, ele tem o consentimento daquilo, ele entende o que ele está transmitindo. Pois é, mas e o receptor? Sim, o feedback. Ele é o emissor de iPhone. Sim. A gente precisa ampliar o máximo de receptores para compreender a nossa mensagem. Sim, a mensagem tem que ser plausível a todos. Exato. Então, pelo menos entendível, né? Sim, ou entendível também, né? Gastaram milhões de dólares nessa propaganda, com certeza. Mas ela não comunicou de forma eficiente, porque tem tanta coisa boa para falar que o iPhone faz, aí você vai falar, se você tiver um acidente, estiver morrendo, o iPhone liga. Você tá entendendo? Então, por exemplo, se fosse por esse motivo, eu jamais compraria um telefone. Com certeza, é esse motivo, né, que me movimenta. Então, qual é a comunicação? A comunicação é a alma, né? É o segredo do negócio, é a boa comunicação. Se você fizer somente uma informação, gastar milhões de informação, mas se não comunicar bem, você não vai ter o retorno esperado. O mundo ele é comunicativo hoje, né? O que você percebe, a comunicação ela tem que estar presente no trabalho, sim, tem que estar presente na tua casa, exatamente, tem que estar presente no andar do dia com as pessoas, com quem a gente há de encontrar. Exato. E a comunicação assertiva, ela é própria para isso, você saber se comunicar. Exatamente. Uma coisa que a gente sempre fala também é que nós somos seres sociais e sociáveis, né? Deus fez o ser humano para se comunicar, para interagir, tanto com ele, quanto com a gente mesmo, e com quanto com as pessoas. Então, a boa comunicação, ela é o fator mínimo para você se fazer entender ou entender as pessoas, mas ela também é o fator máximo que vai te fazer ser o diferencial. Exato. Aí o que o Warren Buffett fala? A comunicação ela aumenta em mais de 50% o seu capital intelectual e também reflete no seu capital financeiro. Então, quem comunica bem, ele tem mais sucesso. Ele expande, né? Ele é mais visível. Ele ganha mais. Por quê? Você vai crescendo dentro de uma empresa, dentro da carreira, é que você conseguiu comunicar melhor as suas competências para a sua chefia. Sim. E aí, se a pessoa ela conseguiu comunicar melhor, ela se expressa bem com os seus pares, com os liderados e também com aqueles que o lideram, então qual é a tendência? Vem para cá, sobe. A gente volta a falar, né? Mas que nem você fala, a escuta ativa, né? Ela é o ponto-chave para você aprender a se comunicar. Sim. E existe alguma técnica que a gente aplica para se conseguir toda essa informação para se aplicar? Assim, a comunicação, vamos partir daquilo que é o básico, né? Porque, obviamente, você pode aperfeiçoar a sua comunicação. Aí, se você tem a questão de você pode aperfeiçoar na arte de oratória, que você vai trabalhar a sua comunicação para fazer uma apresentação em público, para também se comunicar bem, né, com as pessoas que te cercam. Então, ela vai te dar algumas técnicas de como que você procede nesse sentido. Mas existem algumas coisas básicas que são fundamentais para uma boa comunicação. Primeiro, sorriso. A pessoa que sorri, ela abre portas. A pessoa saber falar por favor e obrigado.
Eu tenho uma história de uma pessoa que ela viajou o mundo, mas ela não falava nenhum tipo de idioma de forma fluente. Mas ela, com um sorriso e sabendo falar o por favor e o obrigado, ela abria portas para ela no país onde ela chegava. Então veja que a comunicação, ela passa pela sua fisiologia. Então se você sorri, você já abriu uma porta. Se você, quando está conversando, você abre os olhos, arregala os olhos, também isso é um sinal de uma boa comunicação, significando para a pessoa que está vendo o que você está falando, que você está aberto, que você não é um inimigo. Mostrar a jugular. Você mostra a jugular, também fala, olha, eu não preciso me temer porque eu estou mostrando aqui a minha artéria, que ela, se ela for cortada, eu posso morrer. Então, eu não sou uma ameaça. E também o que o lampejo flash de sobrancelhas que eu falo, né? É o eyebrow flash. É o eyebrow flash. Você sabia que esse movimento que você levanta a sobrancelha já conecta a pessoa? Já conecta. Isso aí foi comprovado. Quando você faz assim, é como se fosse um assentir, né? Você concorda, olha. você tá, tipo, pedindo... Recebendo a informação. Exatamente, entendeu? Então, quando você faz assim, a pessoa, ela se conecta mais com você. A gente percebe que a comunicação visual também, ela tá bem presente na comunicação assertiva, né? Mais do que a própria a oratória, né? Exatamente. Então, veja só, você quer ter uma boa comunicação, você quer ser uma pessoa simpática, sorria, levante as sobrancelhas, mostre a sua jugular, ok? E abra os olhos. Né? Isso aí é uma boa ideia. É uma boa ideia, tá vendo? E o contato visual. Olhe os olhos da pessoa. Sim. Então, esse é o início. E aí, assim, nós temos alguns agentes do FBI que eles escreveram um livro falando a esse respeito, né? A comunicação eficaz. Então, existe a fórmula da amizade. O que é a fórmula da amizade? A frequência com que você se relaciona com a pessoa. Então, se você não for uma pessoa frequente, você não cria um laço. Mas não é só a frequência, você tem que ter a frequência e você tem também a duração dessa frequência. Quanto mais frequência e mais durável for a interação, maior vai ser o seu laço criado e o seu grau de relacionamento. Mas não só a frequência e não só a questão do tempo, a questão aí de você, como que você faz isso, qual a intensidade que você faz isso. Então você vai, o cumprimento, você vai cumprimentar a pessoa, isso é importante, né? A forma como você cumprimenta e a qualidade. Você está conversando com a pessoa, você não vai ficar olhando para o celular. A pessoa está te falando, você está olhando para o celular, então isso não vai fazer estabelecer um laço adequado de bom relacionamento. Atenção total, né? Atenção total, fundada, focada. Então veja só, aqui nós já demos boas ideias para a pessoa, minimamente, ela estabelecer uma comunicação positiva com relação às pessoas que a cercam. Teve um amigo meu que ele fala que assiste a gente, ele comentou que, falou, porra, Lúcio, eu assisto vocês, tal, vocês falam umas coisas legais, tal, mas é difícil de se aplicar na vida da gente, sabe? E ele falou assim, que eu tento, tal. Daí eu falei assim, cara, a primeira coisa que você tem que mudar é você. É você. Exatamente. Para depois você conseguir mudar, conseguir realizar as coisas, fazer os projetos. As pessoas têm que começar pelo começo, e o começo sempre é você. Exatamente. Tem que mudar você. Foi o que eu falei para ele, para deixar até bem claro, porque não é... Ele não vai dormir, no outro dia ele vai acordar com todas as ideias. É um processo, assim, você entendeu? Tudo isso que a gente está falando aqui é fruto de um processo de empenho em conhecer, em aperfeiçoar, em estudar. Sim. E aí a gente está dando aqui algo que é interessante, porque nós estamos dando de forma resumida uma forma para a pessoa encurtar o caminho dela. Noite sem dormir. Exatamente. Noite sem dormir. Noite sem dormir, exato.